Já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Muito bem, pode se sentar, por favor. Olha, tem a sua Bíblia. Abra, por favor, no livro de Números, capítulo 21. Leia comigo, por favor, a partir do versículo 4. Olha o que está escrito, olha. Então, partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. O povo disse assim: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Pão vil aqui, eles se referiam ao maná, tá? Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que há, qual é a palavra aí, gente? Mirar. Veja que a palavra usada não é simplesmente olhar, tá? Guarda isso aqui, que essa palavrinha vai fazer toda a diferença, tá? Então vamos lá de novo. Todo mordido que a mirar, quer dizer que mirar aquela serpente de bronze, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Olha para cá, por favor. Gente, isso aqui é uma lição que está na Bíblia para a gente aplicar hoje, mas é um quadro do que acontece hoje. Primeiro, de quem está falando esse texto aqui? Esse texto está falando de quem? Ele está falando do povo de Deus. Não está falando de qualquer pessoa. Está falando do povo que foi escolhido por Deus, que naquela época era o povo de Israel. Hoje o povo de Deus chama-se igreja. Que igreja? Não é placa de igreja, tá? O povo de Deus hoje é qualquer pessoa que aceitou a Cristo como Senhor, como Salvador. Qualquer pessoa que nasceu de novo, entra na igreja, vamos colocar assim, né? Torna-se membro do corpo de Cristo, e esse é o povo de Deus hoje. Então qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, que de coração recebeu Jesus como Senhor, como Salvador, né? E portanto nasceu de novo, o espírito da pessoa nasce de novo, torna-se o povo de Deus. Amém, pessoal, até aqui? Agora, veja que ali nós começamos lendo o texto, vendo que o povo estava começando a reclamar, porque o povo estava no deserto ainda. Lembra que o povo saiu do Egito e ficou rodeando o deserto por 40 anos, por rebeldia do povo, tá, gente? Não foi culpa de Deus, tá? Não foi Deus que quis que eles ficassem no deserto 40 anos. Foram as atitudes do povo cabeçudo, pecaminoso, que desobedeceu a Deus, que fizeram com que eles ficassem rodeando 40 anos no deserto. Era para ser só 3 dias. Mas pela rebeldia, passaram 40 anos. Mesmo assim, nesses 40 anos, Deus foi bom com aquele povo. Por quê? Primeiro, no deserto não tem nada, né? Mas Deus não deixava faltar nada para eles. Porque, primeiro sinal, Deus começou a fazer cair pão do céu. É o famoso maná. Maná é o pão que caía do céu. Aquele pão que a Bíblia fala que pareciam flocos, que tinham sabor de bolos de mel e amêndoas. Esse era o sabor que a Bíblia descreve que tinha aquele pão que caía do céu. Era um pão que tinha dentro dele tudo o que o físico, o que o organismo daquele povo precisava. Aquilo sustentava miraculosamente. Todo dia, todos os dias, exceto aos sábados,
o pão caía, era só o povo coletar e comer. Deus não foi bom? Milagrosamente, a palavra maná, você sabe o que significa a palavra maná? É uma palavra hebraica. Maná significa, que é isto? O quê? Que é isto? Esse é o significado da palavra maná. Porque quando o povo viu pela primeira vez aqueles flocos caídos na terra, ninguém sabia o que era, né? Então eles falaram em hebraico, né? Maná, ou seja, se fosse traduzir, né? Pegar a legenda, né? Que é isto, né? É o nome que acabou ficando. Então Deus fazia cair pão do céu. Gente, fazia cair pão do céu. Água, num deserto não tem água. Mas a Bíblia diz que quando eles não iam para algum lugar que Deus fazia jorrar água, havia uma pedra que os seguia, e dessa pedra saía água. Deus era muito bom com eles. Enjoaram de comer pão? Vamos comer carne. Mas carne na onde nesse deserto? Tem escorpião, tem aranha, alguma serpente aí, mas que 3 milhões de pessoas vão comer? Pois Deus fazia vir uma nuvem de codornizes. Não eram codornas não, tá? Codorniz é outro tipo de ave. Deve ter alguma familiaridade lá, mas era uma carne muito mais nutritiva, saborosa, e Deus fazia com que as aves voassem na altura dele, dava para pegar na mão. Isso que Deus fazia. A Bíblia diz que no deserto, por 40 anos, Deus foi tão bom com aquele povo, que Deus não permitiu que as sandálias dos pés se desgastassem. Veja, gente, as sandálias eram feitas de couro. Couro com areia dá atrito. Aquilo gasta rapidinho. Começa a andar lá, né, vai gastando areia. Areia, antigamente não se usava areia para arear a panela. Daí vem a expressão arear, né, de areia. Passava areia na panela, tirava aquela crosta toda, a panela ficava brilhando, né? A mulherada lavava no tanque, no rio, né? Enfim, de qualquer maneira, Deus não permitiu. As sandálias não se desgastavam. A Bíblia dá a entender que até as crianças, a sandália ia crescendo junto com o pé, não se desgastava. O que mais que a Bíblia diz que Deus fazia para aquele povo? Deus os protegia. Durante o dia, uma nuvem saía do tabernáculo e cobria todo aquele povo, fazendo sombra. Imagina aquele calor do deserto, medonho, né? Aquela sombra sobre o povo. E de noite, que é muito frio, porque não tem umidade, frio é terrível no deserto. É quente para lascar durante o dia e frio demais à noite. Deus fazia então com que aquela mesma nuvem se transformasse numa coluna de fogo para aquecer o povo, ou guiar quando tinham que viajar à noite. Deus foi bom com eles. Até a roupa deles, gente, não se desgastava. O povo suava, né? Mas e suor tem sal, né? É uma coisa que vai corroendo a roupa, né? Pois a roupa do povo não se desgastava. Deus só foi bondade com aquele povo. Mesmo assim, aquele povo foi cabeçudo, não quis ouvir o que Deus estava dizendo ou fazendo para eles. Aí você para pensar, é mais ou menos a mesma coisa hoje. Você vê os crentes, nem estou falando do povo de fora, do povo do mundo, do povo que não tem Cristo, que não tem, sabe, o povo que nasceu de novo mesmo, que aceitou Jesus de verdade. Muitas vezes o povo é assim, não considera o que Deus já fez por eles, não consideram o que Deus já fez por eles, ficam só olhando para o problema, para a dificuldade que estão passando no momento. Porque está ruim por causa disso, estou desanimado por causa daquilo, porque eu não aguento mais essa vida, porque eu não sei o que eu vou fazer, porque eu vou acabar fazendo uma loucura, porque eu vou acabar tirando a vida de alguém, porque eu não sei o que tem. Por que você fala desse jeito? Só porque está enfrentando um problema? Pois se você é crente, você é povo de Deus. Não é porque você é povo de Deus que os problemas não vêm. Os problemas vêm para todos, gente. A diferença é que o povo de Deus, como o nome já diz, tem um Deus que pode nos defender. Só que Ele pode só nos defender quando a gente está em harmonia com Ele. Deus nunca foi um Deus de murmuração. Deus nunca foi um Deus de derrota. O nosso Deus sempre foi um Deus de alegria. Nunca foi um Deus emburrado, triste. A gente tem que ser parecido com Ele. O apóstolo Paulo fala isso no Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala assim, sejam imitadores de Deus. Imitem a Deus. Como Deus é, nós devemos ser. E às vezes o povo de Deus, em vez de andar alegre, em vez de orar sempre, em vez de cantar vitória, não. Muitas vezes o povo de Deus só sabe chorar,
e reclamar, andar bicudo, entristecido, sendo que não precisava ser assim. Mas você não sabe a situação que eu estou. Não preciso eu saber da sua situação. O que eu preciso saber, o que você precisa saber também, que o nosso Deus é um Deus de milagres. Ele não mudou. É o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Mas o que Ele pede da gente? Que a gente acredite nisso. Mas eu acredito. Só que o acreditar, gente, não é só falar que acredita. O nosso acreditar, o nosso crer, ele tem que ser acompanhado de ação, de atitude. Como é que eu posso falar? Eu creio em Deus, se eu fico bicudo. A tromba desenrola, qualquer probleminha, a tromba desenrola, já fica no canto quieto, não quero conversa com ninguém, fico lá emburrado, pensando besteira. Isso é atitude de quem crê? Não, é atitude de incrédulo. Só que na verdade, você é um crente. Então se comporte como tal. Problemas vêm. O que você faz nessa hora? Ora, você tem um Deus para se apegar. Você tem um Deus para poder contar com Ele, para ajudar você a vencer. A vitória é garantida, gente. Só não vence se você não perseverar. Agora tem um detalhe nessa perseverança que você precisa entender. Olha só que interessante. Quando você vem na Santa Ceia, o que Jesus disse no momento de participar do pão e do cálice? O que Ele falou? Façam isto em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Ou seja, quando a gente pega aquele pão, aquele cálice, a gente tem que se lembrar do que o Senhor Jesus fez por nós na cruz, morreu pelos nossos pecados, para nossa salvação, nos comprou para Deus de volta. O Senhor Jesus, Ele, pelo seu sangue, nos purificou dos pecados, levou as nossas doenças físicas no corpo dEle. A cura não é uma promessa mais, a cura já é um fato consumado. Deus tem promessa de cura. Tem, mas a promessa já foi consumada em Cristo. Ele já levou as doenças. O que a gente tem que fazer? Tomar posse. Não somente disso, tomar posse de qualquer outra promessa que Ele já tenha dado. Eu tenho que acreditar nisso, olhar para isso. Eu tenho que ter a minha memória aplicada naquilo que Ele prometeu fazer e também naquilo que Ele já fez na minha vida. Eu pergunto para você, quantos daqui, pelo que eu estou vendo aqui, a maioria já contou testemunho nesse altar, gente? A maioria. Tem uns que não contaram de vergonha, né? Uns, vergonha, né? Não tem que ter vergonha, mas a gente, vamos lá, né? Devagarzinho chega lá, né? Uma hora você vai contar. Mas a maioria já passou por esse altar, contando 1, 2, 3 bênçãos, 4, 5. Tem pessoa que fala assim, pastor, eu tenho uma bênção, mas não quero contar não. Por quê? Porque só eu conto bastante bênção, só eu que conto bastante bênção, né? O que as pessoas vão pensar? A pessoa vai pensar nada, vai pensar que está recebendo bênção. Agora, veja, eu tenho que começar a memorizar aquilo que Deus já fez por mim. E se você pensar bem, né? Quantas vezes Deus já te ajudou quando você clamou, quando você orou, quando você pediu para Ele? Quantas vezes? Por que tem que lembrar? Porque isso fortalece a nossa fé. Salmo 103. Se você não leu, leia. Pensa num salmo maravilhoso, está ali. O Salmo 103 começa assim, ó. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. Não te esqueças. Olha, se não é para se esquecer, é para fazer o quê? Se lembrar, né? Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Porque é Ele quem sara todas as tuas enfermidades e quem perdoa todos os teus pecados. E aí, em seguida disso, vem um monte de benefício do Senhor ali. Salmo 103, na sua casa leia. Leia devagar, com cuidado, entendendo o que você está lendo. Mas ali Ele manda a gente se lembrar que é Ele que, por exemplo, renova a nossa mocidade como a da águia. Significa o quê? Você pode ter 60, 70, 80 anos. Você vai se sentir como um jovem de 20. É isso daí. E quantas vezes a gente vê o crente, né? É porque eu estou velho, é porque eu estou... E começa aquela papagaiada, aquela conversa que, sabe, não é de crente. Tudo bem, a idade vem, gente, isso é inevitável. Os cabelos podem ficar brancos, né? As rugas podem aparecer. Mas quantas pessoas que você conhece, que estão bem já em idade avançada e têm mais disposição do que os de 20 e de 30? Um monte de gente eu conheço ainda. Pessoas de idade, então pega no batente, faz o que tem que fazer. Há uma disposição neles. Pois Deus promete fazer isso para a gente. Salmo 103 fala isso.
Agora, eu preciso simplesmente memorizar essas coisas. Mas também eu preciso memorizar aquilo que já aconteceu de ruim comigo, para tirar a lição. Sabe, tem pessoas, gente, que estão sofrendo hoje a mesma coisa que sofreram no passado, porque a história se repete. Para muitos a história está se repetindo. E como crente, não estou nem dizendo da pessoa antes de se converter a Cristo, não, depois que se converteu. Muitas pessoas tiveram lutas e perderam essas lutas, pelos erros que a pessoa comete. Não é que a pessoa foi derrotada porque Deus quis. Olha, tem um versículo na Bíblia, guarda isso, guarda bem isso, decore e repita para você sempre. É um alerta de Deus. Esse versículo fala o seguinte: maldição sem causa não se cumpre. Está lá em Provérbios. Maldição sem causa não se cumpre. Todo problema, toda derrota, toda maldição sempre vai ter uma causa, provocada por nós mesmos. E essa causa tem várias origens. Pode ser a gente que não busca Deus, se esfria na fé. Pode ser a gente que não liga para aquilo que Deus dá para a gente, vamos dizer, você pede algo para Deus, mas não cuide daquilo que Deus dá para você. Sabia disso? Tem pessoas que falam assim, eu quero casar, depois que casa, parece que não tem mais aquela empolgação que tinha antes de casar. Depois que casou, conquistou troféu, é isso? E agora você põe troféu na prateleira e fica lá? Pelo contrário, depois que casa, vocês têm que cuidar mais ainda, porque senão vai acabar em divórcio, que é o que Deus não quer. Mas é o que acontece para a tristeza de muitos. Por quê? Porque não cuida. Não cuida do casamento, não cuida da vida conjugal, não cuida da pessoa. Filhos é a mesma coisa. A pessoa, eu quero ter filhos, muito bem, tenha-os. Mas eduque dentro da palavra de Deus. Não é deixar de qualquer jeito, não. Aí depois, um belo dia, passa um tempo, perde os filhos para o diabo, para o demônio das drogas. Alguma falha houve nos pais. Imagina, pastor, eu criei da melhor maneira. Olha, eu não estou duvidando que você tenha tido boa intenção. E com certeza você deve ter feito o melhor que você pôde. Mas talvez você não os criou dentro da palavra, caso você tenha filho nessa situação. E cada caso é um caso, não estou julgando ninguém. Mas da maioria que eu conheço, gente, muitas vezes, a pessoa, ela não fez o papel de casa. Não cuidou da educação espiritual dos filhos. Eu estou falando de educação do mundo secular, não, de escola, essas coisas. Eu estou falando de educação espiritual. Porque muitas vezes, o pai que devia mostrar para o filho que não se deve mentir, o próprio pai e a mãe mente. Aí o filho vê o pai mentindo, a mãe mentindo, como é que o pai vai cobrar depois, né? Então devia ter ensinado a verdade para os filhos. Muitas vezes, os filhos escutam os pais falar palavrão. Você sabe que da boca de crente não pode ser essas coisas. Mas quantos crentes ainda falam palavrão? Como se não fosse nada. Como o crente não entendeu que a boca do crente é fonte de bênção, não de maldição. Mas se você fala maldição, né, os filhos vão acabar, infelizmente, sendo atingidos por isso. Então, gente, sempre tem problemas assim. Os problemas que aparecem, as derrotas que aparecem, o sofrimento que vem para a gente, muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, é porque houve uma falha da nossa parte. É isso que a Bíblia quer dizer, que maldição sem causa não se cumpre. Então, o que a gente tem que fazer? Do mesmo jeito que a gente tem que lembrar do que Deus prometeu, das coisas que Ele falou, daquilo de bom que Ele já fez na nossa vida, devemos nos lembrar também daquilo onde nós erramos, para não fazer de novo. Entendeu? Tem que tirar lição. Olha, interessante, se você nunca viu um tornado na vida, você não sabe o que é. Um tornado, aqueles que parece um furacão, vamos dizer assim, né? Não sei se essa é o nome certo. Um tornado, aqueles que tem nos Estados Unidos, né? Que leva vaca, leva até carro, dependendo da força, destelha a casa, né? Vai levando. Se a pessoa nunca viu aquilo na vida, nossa, o que é isso daí? A hora que vem, você sabe, né? Então você não se previne porque você não conhece. Que é um ventinho? O que não? Não é um ventinho, é um turbilhão que vai levar tudo. Só que da próxima vez que vem, de longe, aquilo é um tufão. É tufão, turbilhão, alguma coisa assim, né? Aquilo é um tornado, o nome que se dê, sei lá. Aquilo vai fazer mal, deixa eu me preparar, deixa eu ir no abrigo aqui, né? Deixa eu me proteger, colocar as tábuas na janela aqui, deixa eu
fazer alguma coisa, sair de perto, né? Quer dizer, muitos, o tufão está vindo de novo, mas a pessoa não se liga. O tufão já levou a bênção uma vez, e está chegando para levar de novo. E muitas vezes o crente não se toca, começa a repetir os mesmos erros, não se importa, não liga, não ora, não busca, não vigia, depois perde a bênção. Porque Deus quis que perdesse a bênção? Não, porque a Bíblia fala que Deus, Ele não tira nada do que Ele dá para a gente. A Bíblia fala isso, acredita no que a Bíblia diz, não na conversa dos homens, tá? Com certeza você já ouviu por aí, Deus vai tirar teu filho, Deus vai tirar tua filha, Deus vai fazer você perder o emprego, Deus vai fazer você perder tudo para dar valor para Ele, Deus vai deixar você numa cama. Isso é conversa de demônio, gente. Isso é demônio que inventa. Vai na Bíblia, vê se Deus fala assim. Quer ver como Deus é? Porque eu sei como Deus é. E não vi bola de fogo, bola de luz, nada, tá? É só você ter a humildade de reconhecer: Pai, eu quero te conhecer. E Ele vai te falar: me conheça na minha palavra. Aí você vai na Bíblia, que é a palavra de Deus. Aí você chega no Novo Testamento e você vê o Senhor Jesus falando: quem vê o Pai, vê a mim. Ou quem vê a mim, vê o Pai. É isso que Ele fala, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Quer saber como Deus é? Olha para mim. Ora, gente, Jesus era o amor andando nessa terra. O Senhor Jesus era o amor em pessoa. Ele era o amor caminhando nessa terra, era o amor em forma de gente. Jesus nunca matou ninguém, nunca colocou ninguém de cama, nunca tirou nada de ninguém. Ele corrigia assim, na palavra, duramente até. Mas ele nunca fez mal para uma mosca. Então Deus é assim também. Ah, por que o mal acontece? Porque Deus permite que aconteça. Não é que Ele queira, é que Ele permite. É mais ou menos assim, ó. A Bíblia não fala do diabo como se fosse um leão que fica rodeando, rugindo como um leão, né, buscando a quem possa devorar. O diabo, o nosso adversário, perdão, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Gente, o diabo ele faz pressão na vida da gente. Faz, porque nós estamos nesse mundo, não estamos? A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. O que é jaz? Está nos braços do maligno. Está deitado nos braços do maligno. A tradução certa, vamos dizer, o sentido original dessa palavra no original, de o mundo jaz no maligno, seria mais ou menos isso. O mundo está abraçado pelo maligno, mas abraço tamanduá, como eu já falei outro dia. Abraço forte, ele segura esse mundo, tentando pressionar o máximo que ele puder. Agora, se a gente estiver em ordem com Deus, o diabo pode pressionar o quanto que ele quiser, que ele não entra. O problema é que quando a gente falha com Deus, a gente mesmo abre uma brecha. Nessa proteção de Deus, o inimigo entra. Como aconteceu com Jó, por exemplo. O próprio Satanás reconheceu que em volta de Jó havia uma cerca de proteção. O dia que Jó, no seu íntimo, falhou, tendo medo, que ele não podia ter medo, o inimigo entrou e fez a anarquia que fez na vida dele. É que Jó se levantou e Deus o abençoou, dando o dobro de tudo que ele tinha, inclusive dos filhos. A Bíblia fala que ele tinha tanto de camelo, no final fala que ele teve o dobro, tanto de bois, no final teve o dobro, e de filhos. Está escrito lá que teve a mesma quantidade, né? Ele tinha 7 filhos homens e 3 mulheres, no final, que morreram no início. Mas depois Deus deu 7 e mais 3, a mesma quantidade que havia morrido. Você vai falar: pastor, não dobrou. Eu digo: dobrou. Sabe por quê? Porque filhos são seres humanos, eles não se perdem. Os que morreram estavam nas mãos de Deus. Os que nasceram, né, é o dobro. Então Deus dobrou para ele, mas porque teve uma atitude de autoavaliação da parte de Jó, onde ele viu onde tinha errado, e quando ele fala: aquilo que eu tinha medo me aconteceu, aquilo que eu receava me sobreveio, ele estava reconhecendo onde foi a falha, e a partir dali ele começa a consertar isso, e é a partir dali que Deus começa então a agir em favor de Jó. Agora, escuta bem, por que eu estou falando essas coisas para você? É porque Deus, muito mais do que eu, deseja que você seja um abençoado de verdade nessa terra, não só abençoado de nome. Porque muitos: eu sou uma bênção, eu sou uma bênção, amém, porque a Bíblia fala isso: se você é de Cristo, você é uma bênção.
já que você é descendência de Abraão, espiritualmente falando. Só que na prática, a gente não vê tanta bênção assim. Eu sou uma bênção, mas na prática, está doente que não sara, nunca, está amarrado financeiramente que não resolve, nunca, está amarrado sentimentalmente que não resolve, nunca, é derrota atrás de derrota que nunca muda o quadro. O que está acontecendo? Cadê a bênção de verdade na prática? Não tem, gente. Mas não é Deus que quer isso, Ele quer a bênção de verdade, Ele quer você curado, liberto, abençoado, próspero, vencendo tudo, e servindo a Deus, evidentemente, né? Mas como é que eu faço isso? Veja bem, o texto que nós lemos aqui é mais ou menos uma figura do que acontece hoje. Como eu comecei dizendo no início, assim como aquele povo reclamava, o povo de Deus hoje é especialista em reclamar também. Muitos nem não ora, não jejua, não medita na palavra, não se interessa pelas coisas de Deus. Aí quando as coisas ruins vêm, meu Deus, o Senhor não faz nada, eu creio em Ti, por que o Senhor não me ajuda? Não é? Não, a pergunta deve ser outra. Por que eu não fiz a minha parte quando eu tinha que ter feito? Essa que é a grande verdade, gente. Por que eu não orei quando eu podia ter orado? Não, em vez de orar, fui lá assistir televisão, ficar no videogame, ficar no streaming, né? Essas coisas aí. Tudo bem que não seria pecado. Mas muitos têm tempo para isso, mas não têm tempo para as coisas de Deus. Eu podia ter feito um jejum. Mas em vez de fazer o jejum, mas tá friozinho, vou comer isso, hoje eu vou comer aquilo, vou comer. Aí enche o pandu. Quando um jejum, você não sabe o bem espiritual que te faz. Mas a carne fala mais forte muitas vezes. Tem que jejuar. O tempo que eu podia meditar na palavra de Deus. Não, eu fiquei meditando no mal que me fizeram lá na empresa que eu trabalho. Porque falaram de mim. Porque fizeram isso. Porque fizeram aquilo. E fica dormindo, fica ruminando essas coisas o dia inteiro. Pensando no que mal que te fizeram, na traição que te fizeram, sei lá o quê. E você não sai da sua cabeça. Quando você devia meditar na palavra do Senhor. Como diz a Bíblia, de dia e de noite. Entendeu? Aí quando vem o problema, que é de repente, porque o povo estava assim, reclamando, começaram a falar mal de Deus, começaram a falar mal de Moisés, coitado do Moisés. Moisés tinha que ser, o Moisés tinha que ter, é que não pode fazer estátua, né, no sentido religioso, porque é pecado, é idolatria, né? Então, veja bem que Moisés merecia um busto, né, para aguentar aquele povo cabeçudo, turrão, misericórdia, né? E olha que a Bíblia fala que Moisés era o homem mais doce da face da terra. É o mais amável que existia, né? Aquela paciência, o povo falando mal dele, mas você que tem, você tirou a gente do Egito para trazer a gente para cá. E aí pior de tudo, falaram assim, estamos enjoados desse pão vil quer dizer que não presta, né? Ruim. Começaram a chamar o próprio maná de coisa vil. Meu Deus do céu, vinha do céu como um presente para eles. E eles então amaldiçoando aquilo ali, gente. Não é à toa que as serpentes vieram, né? Venenosas. Quando fala serpente abrasadora, é um termo antigo para dizer que um veneno muito forte, que picou, morreu. Esse era o significado. Agora, veja bem, muitas vezes o crente não faz isso também. A minha vida não presta, porque eu estou infeliz, porque não sei o que tem, porque... Gente, pelo amor de Deus, né? Muitas vezes a pessoa se amaldiçoa, dizendo que não aguenta mais, que vai acabar com a própria vida, porque está insuportável. Gente, o que está fazendo? A tua vida foi Deus que deu. Ele deu, mas não te pertence, pertence a Ele. Tua vida foi Deus que deu. E às vezes que você, como eu disse antes, pediu algo para Ele, Ele te concedeu, te livrou, te curou, te deu provisão material, sei lá o quê. Gente, está desmerecendo isso? Só que a pessoa, na ignorância, ela acaba fazendo o jogo de Satanás. Murmura, reclama, fala o que não deve, e aí vem a consequência. Naquele caso do texto bíblico, vieram as serpentes venenosas e começaram a picar as pessoas. E muitos morreram, diz a Bíblia. Maldição sem causa não se cumpre. Pensa sobre isso. Será que eu estou dando motivo para a maldição vir sobre a minha vida? Muitas vezes sim. Às vezes conscientemente, que são coisas que você detecta assim de cara. Estou fumando, estou bebendo, estou jogando jogo de azar, essas bets malditas que tem agora aí, né, que muito crente entra nessa história de jogo de azar, pela
aquelas loterias que tem por aí. Que é isso? Você quer ser amaldiçoado? Não, querer você não quer, evidentemente, né? Mas é o que acontece quando você entra nisso daí. Porque o dinheiro de muita gente está lá. Como eu sempre digo, né? Muitos pais deixam de comprar leite para os filhos para jogar um jogo de azar, porque está viciado já, né? É dinheiro de maldição. É dinheiro de família destruída, que vai parar se você ganhar, chega amaldiçoado na tua mão. Aquilo pode resolver um problema momentâneo ali seu. Ah, ganhei, agora dá para resolver. Mas e o resto? Você pensa que não vai ter consequência isso? Maldição sem causa não se cumpre. Não se cumpre. E aquele povo sendo picado. Aí então, chegou o ponto, onde também, se for o caso, a gente precisa chegar também. Do reconhecimento, do erro, do pecado, daquilo que não agrada a Deus. E com humildade, buscar a Deus. E olha como Deus é bom, né? Deus não guarda a mágoa da gente. Como muitas vezes o crente faz. Está magoado com um, está magoado com o outro, magoado com a sogra, magoado com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha. Aonde você vai parar com essa mágoa? Você vai parar lá no leito do hospital. Mais cedo ou mais tarde, se você não parar com isso. É alerta de Deus, hein? Alerta de Deus. Teu coração é templo do Espírito Santo, não é templo de obra do diabo. Mágoa é obra de Satanás. Quando que vai aprender isso? E como Jesus falou, o diabo só vem para 3 coisas: roubar, matar e destruir. Não faz outra coisa. Ananias e Safira, exemplo bíblico. Você conhece a história, né? Ananias e Safira eram crentes da igreja primitiva, muito provavelmente cheios do Espírito Santo. A cobiça, no caso ele foi a cobiça, né? E também o orgulho, né, de quererem ser bem vistos pela comunidade, né? Mentem. E Pedro faz uma pergunta para Ananias: por que Satanás encheu o teu coração? Por quê? Quer dizer, você é um crente cheio do Espírito Santo, como é que você foi dar lugar para esse ser maldito? Agora você vai morrer. E morreu na hora. A esposa repetiu a história. Pedro ainda deu uma oportunidade para ela. Foi assim que aconteceu? Ela podia ter falado: não, Pedro, não foi, nós mentimos, estou aqui arrependida. Com certeza ela ia sobreviver. Mas não, ela persistiu na mentira e acabou morrendo também na hora. Aquela pessoa da primeira carta aos Coríntios, se você não sabe da história, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, há o relato de um rapaz que era crente, porém, estava vivendo em fornicação, relação sexual ilícita, com a própria madrasta. Gente, nem os romanos, que eram perversos, né? Nem eles toleravam isso. E aquele sujeito lá, tendo caso com a madrasta, a Bíblia não diz se o pai era vivo ou não, se o pai dele, né? Mas estava tendo um caso com a madrasta, ele não se acertava. E Paulo fala assim, ó, está errado, mas já que ninguém quer resolver esse assunto, ninguém chega para o rapaz para alertar que está errado para ele parar, eu vou tomar a minha decisão então, eu junto com vocês, entrego ele para Satanás. Olha que palavra pesada, hein? Pastor, pode fazer isso? Não é de qualquer maneira, não é porque você está encrencando com o vizinho lá, que você vai entregue para Satanás, não é isso daí não, gente. É a igreja que resolve isso daí, tá? É a igreja unida que resolve, às vezes tem casos que necessitam ser assim, mas não é maldade, é para parar a destruição, porque estava destruindo a igreja. E aí Paulo fala, olha, eu entrego junto com vocês, no mesmo Espírito, nós juntos, em nome do Senhor Jesus, entrego para Satanás. Aí ele dá um motivo, para a destruição da carne, mas para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Significa o quê? O que dá a entender isso? Que aquele homem ia ficar doente, o diabo ia colocar uma doença nele, por autorização de Deus, pela permissão de Deus, não que Deus originou isso, tá? Mas o pecado é brecha, né? Então, e ele ia ficar doente e próximo da morte ele ia se arrepender, e ia ser perdoado, porque a Bíblia fala isso, nem que for no último minuto, se você clama a Deus com fé, com arrependimento e sinceridade, Ele tem que te perdoar, porque a palavra não pode mudar, é que nem o malfeitor ou o ladrão da cruz, né? No último minuto, pediu a misericórdia do Senhor, ele falou, Senhor, lembra-te de mim, e Jesus prometeu para ele, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. A misericórdia de Deus é assim. Deus não guarda mágoa nem rancor de ninguém, gente. Repito, como muitas vezes o crente faz. Se você está com alguma mágoa de alguém, livre-se disso hoje. Não é amanhã, ou não é para falar, vou pensar no assunto, depois eu vejo o que eu faço. Pode não dar tempo. Pode não dar tempo. Livre-se disso, livre-se. Abra a boca e fala, eu decido perdoar, eu decido liberar misericórdia, eu decido não ficar mais implicado com ninguém.
Eu decido. Você decide isso daí. É claro, perdoar pessoas não significa conviver com elas, tá? Porque tem pessoas que não dá convivência. Tem pessoas que não têm como conviver, né? Mas o que não pode é você guardar ressentimento. Sempre que lembra da pessoa, fala mal dela. E quando lembra da pessoa, fica azedo, amargo, né? Não pode. Tem que pensar na pessoa e falar como se nada tivesse acontecido, né? E pior modo de falar, né? Não, deixa eu usar outra expressão, vai. E vou além. Se for necessário ajudar, tem que ajudar, porque é isso que Jesus manda fazer. São atitudes, gente, que, nossa, abre o céu para a gente. A recompensa vem do Senhor. Agora, voltando no assunto para poder encerrar. Veja aqui, quando a gente, então, entende isso, eu preciso me acertar com o Senhor, porque eu quero as bênçãos dEle. Eu quero andar em saúde, eu quero andar cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que estão buscando pelo batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em línguas, e até hoje não foram. Motivos são vários. Não quero dizer que todo mundo esteja no pecado, não é isso. Eu quero dizer que há um motivo. Pode ser dúvida, pode ser pecado, inclusive. Pode ser uma implicância com alguém que não tirou do coração, sei lá, motivos são muitos. Mas hoje é o dia de consertar isso também. Entendeu? Então, naquele caso do povo ali, as pessoas que estavam ali sob o ataque das serpentes, entenderam, nós fizemos errado. Aí foram até Moisés, disseram para ele: Moisés, nós pecamos contra o Senhor, contra Deus, né? E pecamos contra ti também. Ora a Deus para que Ele nos livre disso. Veja que atitude deles, né? Eles estavam, acho que com tanta vergonha, né? Porque eles podiam também falar com Deus. Mas naquela época era uma outra situação. Mas assunto para outro dia. Mas só para você entender, eles fizeram a coisa certa. Foram até Moisés, se desculparam com ele e pediram para ele orar a Deus em favor deles. Gente, se Moisés fosse como uns de hoje, ele falaria assim, ó: que agora vocês vêm pedir para mim? Vocês me ofenderam, me xingaram, me mandaram para aquele lugar, me chamaram de FDP. Não vou traduzir para você a sigla, você sabe, né? Me chamaram disso, daquele outro. Agora vocês querem que eu ore por vocês? Lasquem-se. Que morram aí. Muita gente falaria assim. Moisés não levou em conta, porque ele tinha um coração em harmonia com o coração de Deus. Não guarda mágoa nem ressentimento. O que Moisés fez? Foi orar ao Senhor. Deus, a Bíblia não fala a oração que ele fez, mas imagino eu, que a gente pode imaginar, dentro do contexto e de certos limites, a gente pode imaginar: Senhor, esse povo é rebelde, cabeçudo, orelhudo, teimoso, está sofrendo porque plantou a coisa ruim, está colhendo. Mas Senhor, é teu povo. Então eles se arrependeram. O Senhor ouviu, eles vieram pedir perdão para mim e pedir para que eu intercedesse ao Senhor, junto ao Senhor, em favor deles. Então, já que o Senhor disse que eu posso pedir, então livra esse povo desse mal, Senhor. Talvez tenha sido essa a oração dele, embora a Bíblia não diz. Mas não importa, a Bíblia diz que ele orou e Deus atendeu. O que Deus falou para Moisés fazer? Moisés, faz uma serpente de bronze e coloca ela num poste, numa haste, numa vara comprida, bem no alto lá. Todo aquele que só olhar não é essa palavra, né? Não é essa palavra que a Bíblia usa. A Bíblia usa a palavra mirar, que é diferente de olhar. Olhar é passar o olho. Mirar significa prestar atenção e refletir naquilo no que você está olhando. Quando eu fiz o serviço militar, a gente tinha que aprender a atirar, né? Então pegava aquele fuzil antigo, fuzil ruim, né? Não dava nem mira direito aquilo lá, né? Mas ia fazer lá no stand lá, até mirava, acertava lá no negócio da distância, aquela coisa, e ficava lá antes de atirar, né? Primeiro tinha que prestar atenção, acertar, regular tudo, né? Quando a gente achasse que estava bom, puxava o gatilho. Às vezes acertava, às vezes não acertava, porque era muito ruim os fuzil que dava para a gente lá, né? Naquela época, né? Não sei como é que está hoje. Mas mirar significa isso, você atentar para algo, prestar atenção naquilo, refletir naquilo. E aquele povo então, Moisés fez isso, fez a serpente de bronze, e o povo que era picado, quando era picado, olhava para a serpente e na hora o veneno perdia o efeito. Antes que você fale qualquer coisa sobre essa imagem, pastor, mas não é pecado fazer a imagem? É pecado. Por que Deus
mandou fazer aquela imagem? Primeiro, foi numa situação emergencial. Segundo, aquela imagem não foi feita para ser adorada. Terceiro, mais na frente, a Bíblia fala que o rei Ezequias mandou destruir aquela imagem, que inclusive tinha nome, se chamava Neustã, e mandou destruir, porque o povo estava idolatrando, acendendo incenso para aquela imagem. Imagem no sentido religioso é pecado, chama-se idolatria. Dê o nome que você quiser dar, mas não é idolatria, é isso, é aquilo. Não farás para ti imagem do que há em cima no céu. Eu te pergunto, Jesus está onde? Aonde? Responda. No céu, assentado diante de Deus. Por que o povo faz imagem dele aqui, se a Bíblia fala para não fazer? Simples assim. Não farás para ti imagem do que há em cima no céu. Onde é que está Maria, mãe de Jesus? Ela está no céu, gente. Ela está na mulher de Deus. Foi cheia do Espírito Santo. Está no céu. Mas por que o povo faz imagem dela aqui? Pedro, Paulo, outros da Bíblia, onde que eles estão? No céu. Mas por que se faz imagem deles? Os anjos, tecnicamente estão no céu. Na prática eles estão no céu e aqui. Por que se faz imagem de anjos? Chama-se idolatria, rebeldia e teimosia. E é pecado isso daí. Se você crê na Bíblia, logicamente você não vai desobedecer ao Senhor. Então essa imagem da serpente, ela não foi feita para ser idolatrada. Você pode falar, pastor, mas na Arca da Aliança tem os 2 querubins. E a Bíblia também fala que havia desenhos bordados de querubins nas cortinas do tabernáculo. Sim, tinha, mas era algo interno, ninguém via aquilo ali. Ficava lá dentro do tabernáculo. Onde ficava a Arca da Aliança, ela ficava escondida do povo. Ninguém via, até o sacerdote que entrava lá na arca uma vez por ano, o sumo sacerdote, né, que entrava no Santo dos Santos para aspergir o sangue do cordeiro na arca, ele mal via a arca, porque antes de entrar tinha que acender o incenso, aquele incenso ficava tudo enfumaçando ali, né, o incenso daquela época lá, né, e ficava enfumaçado, ele fazia o papel dele, mal via lá o que estava ali. Então, não foi feito para idolatrar, não foi feito para se adorar, tá bom? Então aquela imagem da serpente foi destruída depois em pedacinhos, como a Bíblia fala que foi feito justamente para evitar a idolatria. Agora voltando no ponto aqui, todo mundo que só olhava para a serpente, a pessoa que tinha sido picado, era milagrosamente curado. Agora, você sabe o que significa essa serpente? Na haste, pendurada no alto ali? A Bíblia ela fala de tipos e antitipos. Quer dizer, figuras que representam o real. Na Bíblia, muitas vezes, algo que aconteceu no Antigo Testamento serve para simbolizar algo do Novo Testamento. Por exemplo, Jonas, 3 dias no ventre do grande peixe, representa Jesus, 3 dias no seio da morte, que ressuscitou ao 3º dia. Tá? É um exemplo só. E a serpente? O que representa? Por incrível que pareça, ela representa Jesus. Ah, mas como é que pode? Jesus representa uma serpente. Serpente é tipo de Satanás, não é, pastor? É. Serpente na Bíblia sempre tem a ver com Satanás. Só que tem um detalhe. Por que aquela serpente representava Jesus? Porque Jesus, quando ele foi para a cruz, ouça bem, ele não só levou o nosso pecado, ele se tornou o pecado. O pecado é feio. A Bíblia diz que quando, lá em Isaías 53, que quando Jesus foi crucificado, ele estava tão feio na cruz, desfigurado, que ele parecia como raiz de uma terra seca. Raiz de uma terra seca, imagina a terra seca, aquelas terras do Nordeste, quando entra muita seca, a raiz fica toda seca lá, aparecendo um pedaço na terra, aquela coisa, aquilo ali. A Bíblia diz em Isaías que quem passava por perto até virava o rosto, porque não conseguia olhar tão feio que ele ficou. Ele ficou feio por quê? Primeiro, por causa do pecado. Segundo, pelas doenças de todos nós que levou no corpo dele. Ele ficou muito feio. Então aquela serpente que Deus mandou Moisés fazer e o povo olhar, ela já representava o seguinte: essa serpente é como se fosse vocês. Não é vocês, mas é como se fosse vocês. Naquela haste, vamos dizer assim, naquela cruz. Ou seja, tudo de ruim que tem em vocês foi para aquela serpente. É o que aconteceu com Jesus. Tudo de ruim nosso foi para ele. Então, quando aquele pessoal olhava para a serpente, que nem eu falei, olhava não, mirava. Eles ficavam pensando, nós erramos,
por nosso erro vieram esses problemas, mas Deus, na sua santa misericórdia, nos deu um escape. Então, olhando para essa serpente representa o que eu sou. Mas agora, ali naquela haste, representa Deus tirando essa coisa ruim de mim. E não é isso que acontece? Quando você pede perdão, Deus te purifica do pecado. Deus não só perdoa, Ele purifica. O que significa? Perdoar é tirar, perdoar é tirar a culpa. Agora, purificar é deixar você como se nunca tivesse pecado. Não existe na memória de Deus. Mas aquela vez que eu errei, Deus fala, não lembro. Como não? O Senhor é Deus, o Senhor não esquece de nada. Era assim, não me lembro. Não, mas eu não me lembro. É assim, não existe pecado na memória de Deus para quem de fato teve um arrependimento sincero e foi purificado pelo sangue de Jesus. E outra coisa, quando você confia que Jesus na cruz, como aquela serpente, levou tudo de ruim seu, e Jesus na cruz substitui você, e por causa disso você está limpo diante de Deus, do mesmo jeito que aquele povo pôde receber a cura, quem era picado, né? Você também pode receber a sua cura hoje, você pode receber sua resposta financeira hoje, você pode receber o seu livramento hoje, você pode receber o batismo no Espírito Santo, para quem está buscando isso, hoje, você pode receber a solução para a sua vida. Agora, o segredo, para encerrar, tem que olhar para Jesus, mirar em Jesus, mirar, observar, refletir, e pensar em Jesus, mirar em Jesus, olhar para Jesus, não é imaginar um homem de branco, tá? Tira esse negócio da cabeça, homem de branco, que homem de branco? Sai fora. Jesus pode até ter uma veste branca, sei lá, né? Como a Bíblia fala, é que João descreveu Jesus no céu, de acordo com as informações que ele tinha. Tanto é que ele usa símbolos, né? Pés como de bronze polido, por exemplo, né? A língua como se fosse uma espada, foi a linguagem que ele descreveu. Na verdade, é muito mais do que isso. E a gente só vai ter o pleno conhecimento quando estiver lá junto com Ele. Mas só para você entender. Não é olhar para Jesus, mirar em Jesus, fixar nele os olhos, focar nele. Essa expressão é boa, focar. É o nome da campanha, né? Foco em Jesus. Não é você imaginar um homem de branco. É você meditar em tudo que você ouviu aqui, por exemplo, hoje. É meditar no que ele falou. Ele disse assim, eu nunca vou deixar você, e nunca vou desamparar você. Nunca quer dizer nunca. Mesmo que o diabo tente fazer você acreditar que você foi desamparado por Deus. Ai, Deus me esqueceu, Ele se esqueceu de mim, Ele não quer me ajudar. Mentira. A palavra de Deus fala que Ele nunca te deixa. Se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é mentir e voltar atrás no que Ele falou. Não tem como, é impossível. Não tem como. Deus falou, está falado, não tem volta. Você pecar ou não pecar é outra coisa, mas que Ele não volta atrás, Ele não volta. E se Ele falou que nunca vai te deixar, Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai te desamparar? Nunca vai te desamparar. Pode confiar, enfrenta qualquer situação pensando, olhando para Jesus, ou seja, focando nessa palavra, mas também focando naquela palavra, né? Que diz para você não pecar mais, que diz para você vigiar, que diz para você pensar, no passado eu sofri, porque eu fui rebelde, como aquele povo de Israel foi, e paguei o pato, sofri as consequências. Eu não posso deixar se repetir a mesma história, eu não posso deixar repetir. Então, deixa eu aprender com o que aconteceu. Vem a tentação de eu errar, não vou errar mais, porque eu estou olhando para a palavra de Deus que fala para eu fazer que nem aquela mulher, né? Mulher, cadê os teus acusadores? Lembra a mulher que ia ser apedrejada porque foi pega em flagrante adultério? Cadê os teus acusadores que eu te apedrejar aí? Não tem ninguém, Senhor. Pois nem eu te condeno. Vá em paz. E essa palavra é para a gente, gente. Essa palavra é para a gente. Você vai ter tudo de Deus se você quiser. Mas você precisa mirar nele, nas promessas dele, nas advertências dele. O que você está buscando aqui hoje? Estou buscando o batismo com o Espírito Santo. Então você vai focar na palavra que fala assim, todo aquele que tem sede, vem a mim e beba. E ele falou isso do Espírito Santo, que receberiam os que nele crescem. Creiam em Jesus? Ser cheio do Espírito Santo e falar numa língua estranha é direito seu. Estou aqui buscando pela minha cura, pastor, porque eu estou enfermo, estou doente, o médico falou que é grave. Para Deus não tem nada grave, você sabe disso.
mas depende de você também, da sua perseverança, de buscar. Então você vai dizer assim, vai focar em Jesus e vai, na palavra, né? E vai falar assim: obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor já carregou essa doença no corpo de Jesus. Tua palavra fala que eu já fui sarado. Eu estou aqui, pastor, por causa da minha família. Então você vai dizer: olha, eu e minha família serviremos ao Senhor, porque assim está escrito. Você vai dizer: eu estou aqui, pastor, porque amanhã, segunda-feira, não sei como é que eu vou fazer, preciso de uma provisão financeira, estou a ponto de perder muitas coisas aí. E você vai dizer: obrigado, meu Deus, porque o Senhor vai suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Ou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu creio nessa palavra, vou só olhar para ela. Você sabe que o inimigo vai tentar fazer de tudo para tirar você da atenção em Jesus, né? Ele vai fazer de tudo. Lembra de Pedro? Para encerrar aqui, gente. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Pedro caminhando, que Jesus falou: vem. Pedro foi, milagrosamente. A lei da gravidade não teve poder sobre ele, porque não afundou, estava andando sobre as águas, enquanto olhava para Jesus. Quando Pedro tira os olhos de Jesus, porque o barulho das ondas estava muito forte, ele desvia, ele vira a cabeça, imagino eu, né? E começa a ver aquela onda enorme, e o barulhão que fazia. O que aconteceu com ele? Começou a afundar. Dá para ilustrar, essa passagem ilustra bem isso, né? Tira o foco da palavra, você começa a afundar. E o diabo vai fazer de tudo para você olhar para ele. Vai fazer de tudo para você tirar a sua atenção da palavra. Vai usar sua família para te perturbar. Gente no serviço, no trabalho, situações financeiras, de tudo. Não olhe, não olhe. Você vai ter consciência de um problema que tem que ser resolvido, mas ele só vai ser resolvido olhando para a palavra, que é olhar para Jesus. E você vai dizer: a palavra fala isso, a palavra fala aquilo, a palavra fala aquele outro, assim vai ser, em nome de Jesus. Hoje o irmão estava contando para mim aqui de uma coisa simples. Ele falou que na firma da sogra dele estava lá um problemão na máquina lá. Eles tinham que fazer, tinha uma cota para produzir ali. E se a cota não fosse produzida, iam ter que trabalhar no sábado para dar conta. Na quinta-feira, não sabiam o que fazer. E a sogra então lembrou que ele vem na igreja. Para você ver como Deus escuta a oração de uma pessoa sincera. Está na Bíblia, tá? Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, tudo que você pedir vai ser feito. É garantia da palavra de Deus, né? E a sogra falou para ele lá, ele falou assim: olha, sogra, leva um azeite, unge lá. Aí ele já havia falado com Deus, né? De para Deus: ó Deus, a hora que minha sogra for lá, ungir lá, que o Senhor faça um milagre lá, para que esse povo conheça quem é o Senhor, né? E ela pegou o azeite com ele e falou assim: mas o que eu faço? O que eu falo? Ele falou: nada, só unge, que eu já falei com Deus. E aí ela foi lá, ungiu as máquinas, todo mundo tipo zombando, né? Vão trabalhar sábado, não vai ter o que fazer, vai ter que fazer. Vai acabar de ungir. Até o dono da fábrica foi lá para ver o que estava acontecendo nas máquinas, que não tinha jeito. Foi só ela ungir, a máquina começou a funcionar. Aí, ó, coisa simples, né? As coisas de Deus não são complicadas, mas tem que estar andando em ordem com Ele. Eu disse agora há pouco, eu repito: você tem tudo de Deus se você quiser, só que tem que andar junto com Ele, em harmonia, sintonia com Ele. Vem à igreja, ouça a palavra, pratica a palavra que você ouve. É dessa maneira, porque dessa maneira você fica feliz. Deus, como teu Pai, te ama ver feliz, pode ter certeza disso. E de lambuja ainda, o nome dele é glorificado. Gente, eu digo de lambuja por causa do seguinte: Deus, com a nossa glória, sem a nossa glória, Ele é o Deus, Ele não muda nada, ele não precisa de nada da gente, nem do nosso louvor, Ele não depende do nosso louvor, tá? Tem que louvar Deus, porque Deus tem que ser glorificado. Antes de você nascer, Ele já era Deus, e o dia que você morrer, Ele vai continuar sendo Deus. O que a gente dá para Ele não sente falta nenhuma, nada. Quando nós louvamos a Deus, é lógico que é para a glória dEle, evidente, mas no fundo, tudo isso retorna para a gente. Até porque quando eu estou louvando a Deus, eu estou permitindo que o Espírito Santo haja na minha vida. Quando eu estou louvando a Deus, não dou espaço para dúvidas, para pensamento de morte, pensamento de doença, pensamento de fracasso, depressão. Esse lixo todo cai por terra. Porque onde há louvor não há espaço para outra coisa. Quer dizer, tudo ainda é em benefício da gente. Esse é o caráter de Deus, doador. Ele só sabe dar. Deus é amor, só sabe amar. Mas o amor dele só se manifesta
quando a gente anda em retidão com Ele. Não é porque Deus te ama que você pode viver como quer. Se você pode até viver como quer, se você quiser. Mas a hora que a serpente vier te picar, não reclame. Porque ela vem. E eu estou falando no sentido figurado, né? Os problemas vêm. E se não houver retidão com Deus, você não consegue resolvê-los. Mas em retidão com o Senhor, tudo é possível. Amém, pessoal? Levanta as mãos para o céu, por favor. Fala assim comigo: Deus e Pai, eu te agradeço mais uma vez, porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O mesmo Senhor que curou aquele povo mordido pelas serpentes é o Deus hoje, vivo, que pode me curar, que pode me prosperar, me levantar, me capacitar e me fazer a cada momento mais que vencedor. E eu creio, Senhor, e já recebo essa bênção, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, e dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Pronto. E agora, qualquer motivo, qualquer outro motivo, você fala assim: pastor, amanhã é dia de resolver uma situação que eu não sei o que farei, é só por Deus mesmo. Vem aqui na frente então. Você não sabe o que fazer, mas Deus sabe. Pronto. Já é de graça. Deus te abençoa gratuitamente. O que Ele te pede é fé. E fé é seguida de atitude, né? Que nem Tiago fala, a fé sem obras é morta. Se eu falo que eu creio, eu tenho que ter atitudes correspondentes, tá? Então eu gostaria muito que você orasse com bastante confiança aqui agora. Eu vou orar junto com você, e por quem está aí também nos bancos, né? Mas a hora que você terminar a sua oração, creia de tal modo que você saia daqui dando risada, tá? De contentamento, eu quero dizer, né? Sabe aquele sorriso de fui respondido por Deus? Mas cadê a prova? Não tem prova, não tem evidência, não tem nada. Apenas eu sei que Deus me respondeu. Porque essa é a fé, não é? O que é fé? Certeza das coisas que não se veem, não se ouvem, não se cheiram, não se pode tocar, não tem paladar, né? Quer dizer, não tem prova física nenhuma. A única certeza que eu tenho, porque Jesus falou que eu posso pedir e eu vou olhar para Ele, quer dizer, olhar para essa palavra e vou ficar com os olhos nela. E o Senhor Jesus falou, não falou? Tudo quanto pedires em oração, crede que recebestes. Em português mais claro, tudo que você pedir em oração, creia que já recebeu. Passado, é para acreditar que já recebeu, é para sair daqui dando glória a Deus pela resposta. E não tira o foco disso. Se de noite o inimigo tentar tirar a sua atenção, o diabo tentar colocar dúvida em você, você repreenda ele, fala: diabo, fica amarrado, queimado e sai daqui em nome de Jesus, porque eu já recebi a minha resposta. Aí ele vem de novo: mas cadê a prova? Você está ainda assim assado. Fala: cala a boca, demônio, já recebi a minha bênção. E depois nem dá moral para ele mais. Depois só começa a adorar o Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, pela resposta. Eu sei que eu fui respondido ou respondida, e assim será, tá bom? Feche os seus olhos, por favor. Se tiver alguém aqui nas cadeiras que queira se ajoelhar para orar, também pode, tá? Não tem problema não. Se você sentir de fazer assim, pode fazer. Pai amado e santo, em nome do Senhor Jesus, te damos graças porque o Senhor prometeu na tua palavra que aquele que olha para o Senhor tem a resposta, assim como aquele povo, mesmo no erro, quando o arrependido olhou para o Senhor, ou seja, para aquela serpente de bronze que representava o Senhor, teve a sua resposta, a sua cura, o seu livramento. Assim também, meu Pai, cada pessoa aqui nesta noite tenha a sua resposta, o seu milagre, o seu livramento, a sua cura, o seu milagre acontecendo em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que a mão do Senhor se estenda para operar um milagre nessa vida, milagre completo. Enche, meu Pai, com o teu poder agora. Meu Pai, dá resposta, manifesta o teu poder nessa vida, em nome do Senhor Jesus, meu Senhor. Que a mão poderosa do Senhor se estenda para fazer um milagre, para encher com o Espírito Santo, para encher esse coração, meu Pai, com a tua presença santa. Opera um milagre, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Fortalece, abençoa, Pai, cura, liberta. Opera um milagre que essa pessoa pede, em nome do Senhor Jesus. Fortalece, Senhor, seja essa juventude renovada como a da águia, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Pai, opera esse milagre agora, faz com que aconteça, meu Pai, a saída que essas pessoas pedem a Ti. Glória ao Senhor, louvado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome santo, em nome de Jesus. Ó Deus amado e santo, vem curar agora, ou melhor, vem confirmar a Tua palavra, que diz que o Senhor já nos curou, fomos sarados pelas feridas de Jesus.
Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Robiacho neclombiandora lamasabi cavassaria, robacobachia tocovasiria, globigashi andaraia comandar, prepequia rovacheria, lariaço de clavacímia. Bendito seja o Teu nome, aleluia. Peça para o Senhor te batizar com o Espírito Santo. Você que está buscando por isso, abra a sua boca, abra os seus lábios, confia no Senhor e Ele vai encher a sua boca. As palavras vão fluir. Glória a Ti, Senhor. Glória ao Senhor. Remenconda, Ramiacho Neclásia, Andaria Cereblequinto Rabassa, Mincrabacharia. Glória a Ti, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Fortalece, Senhor, essa pessoa que está enfraquecida. Renova, meu Pai, essa alegria. Renova essa alegria que foi roubada, Senhor. Renova essa alegria que foi roubada, Senhor. Que essa pessoa olhe para o Senhor somente e tenha de volta a alegria do Espírito Santo no seu coração. Opera esse milagre, meu Pai. Opera esse milagre grande, poderoso, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pai amado e santo, nós te damos glórias, te damos graças. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. E é por isso, Senhor, que nós dizemos que te amamos, te adoramos, te louvamos e te exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Te amamos, Jesus, te amamos. Adore ao Senhor agora. Jesus, te amamos. Apenas adore. Te amamos, Jesus. Louve-o de coração. Te amamos, Jesus, te amamos. Jesus, te amamos. Jesus, te amamos. Jesus, te amamos. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Agora diga: te adoramos. Te adoramos. Jesus, te adoramos. Jesus, te adoramos. Jesus, te adoramos. Jesus, te adoramos. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Te adoramos. Jesus, te adoramos. Jesus, te adoramos. Jesus, te adoramos. Jesus, te adoramos. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Agora diga: te louvamos. Te louvamos, Jesus, te louvamos. Jesus, te louvamos. Jesus, te louvamos. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Jesus. Te louvamos. Te louvamos. Jesus, te louvamos. Jesus, te louvamos. Jesus, te louvamos. Jesus, te louvamos. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Jesus. Agora diga: te exaltamos. Te exaltamos. Jesus, te exaltamos. Jesus, te exaltamos. Jesus, te exaltamos. Jesus, te exaltamos. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos. Te exaltamos. Jesus, te exaltamos. Jesus, te exaltamos. Jesus, te exaltamos. Jesus, te exaltamos. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, E mais uma vez, diga: te amamos. Te amamos. Jesus, te amamos. Jesus, te amamos. Jesus, te amamos. Jesus, te amamos. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos. Te amamos, Jesus, te amamos. Jesus, te amamos. Jesus, te amamos. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Levanta as mãos ao céu, por gentileza. Fala assim comigo: Deus e Pai, muito obrigado pelo Senhor ser aquele que me escolheu antes da fundação do mundo e me trouxe para a Tua luz. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo faz habitação dentro de mim, dentro do meu coração, me capacitando para ser mais que vencedor em Cristo Jesus a cada dia. Portanto, eu decreto, Senhor, com a Tua ajuda, a minha vitória, e a minha vitória é para a Tua honra, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.